O programa Toque de Vida Debate de hoje quer abordar o tema da automutilação. Você sabe o que é isso? Seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da UBRA Canoas, a Universidade Luterana do Brasil. E é um prazer receber você aqui neste espaço que tem o objetivo de contribuir na sua caminhada de vida e de fé. A automutilação é uma atitude, infelizmente, comum entre adolescentes e jovens. Trata-se da ação de ferir o próprio corpo com cortes, arranhões e até mesmo queimaduras. Mas, afinal de contas, o que leva jovens e adolescentes a se automutilarem? Como a família pode ajudar? E a igreja tem algum papel a desempenhar nessa questão? É sobre isso que vamos conversar agora com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Miriam Raquel Streloff, de São Paulo, capital. Raquel, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco no Toque de Vida Debate, é um grande prazer ter você aqui. E eu começo pedindo para você se apresentar para a gente, falar um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica. Olá, é um prazer estar aqui também, agradeço bastante o convite e eu estou muito feliz porque eu comecei minha trajetória acadêmica com a minha formação em psicologia na UBRA, a UBRA de Canoas. Me formei em 2010 e foi nessa trajetória aí da graduação que eu comecei a estudar mais principalmente a questão da adolescência. Eu comecei com iniciação científica, então comecei a fazer pesquisa junto com uma professora, a professora Sheila Câmara, e fiquei 3 anos como bolsista de pesquisa na UBRA, fazendo pesquisa sobre adolescência, comportamentos de risco, comportamentos de proteção, nessa fase aí que é tão especial do desenvolvimento. Depois, quando eu me formei, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E por motivos familiares, depois do doutorado, a gente se mudou para São Paulo. Eu sou casada com um pastor da Igreja Luterana. Ele recebeu um chamado para São Paulo, nós viemos para cá, e aqui eu continuei minha trajetória em pesquisas. Então, em Porto Alegre eu tinha estudado sempre temas relacionados ao bem-estar, qualidade de vida, fatores de risco e proteção, na infância e na adolescência. E em São Paulo eu comecei a fazer um pós-doutorado na USP, na psicologia social, também continuando esses temas. Fiz esse pós-doutorado durante um tempo, e desde 2022 eu sou professora na PUC, aqui em São Paulo, no Departamento de Desenvolvimento Humano. Então, eu dou disciplinas relacionadas à infância, à adolescência e outros temas relacionados ao desenvolvimento humano. Então, ninguém melhor para falar para a gente sobre automutilação do que você, que conhece bem o assunto, trabalha e pesquisa, né? Explica para a gente o que é esse termo, ao que ele se refere, à automutilação. Também é chamado de autolesão, né? A gente encontra os dois termos aí nas informações, na literatura. Se refere justamente a esse ato ou qualquer comportamento intencional que as pessoas acabam tendo, envolvendo uma agressão direta ao próprio corpo. Então, as mais comuns são cortes, furos, até queimaduras, como você trouxe. Então, são esses tipos de comportamento, de se auto-machucar, auto-lesionar. É uma das maiores preocupações hoje, tem sido uma das grandes preocupações de profissionais e também familiares, de adolescentes. Então, é um tema que tem demandado bastante atenção aí nos últimos anos. Agora, essa prática ela é mais comum entre adolescentes e jovens, né? Isso não quer dizer que pessoas de outras idades, como crianças e pessoas, mais velhas, não cometam essa ação, né? Não pratiquem essa atitude. Mas por que, assim, o que explica o fato de ser mais prevalente em adolescentes e jovens? Olha, é bem isso, assim, não quer dizer que só acontece com eles, né? Mas a adolescência, ela merece bastante atenção nesse assunto, e aí por uma série de razões, assim, não tem uma definição única, uma explicação única, né? Em geral, a gente pensa nos adolescentes como uma fase muito saudável da vida humana, né? É o período em que eles estão mais saudáveis, eles têm menos doenças, principalmente doenças físicas. Então, a gente olha para este momento da vida como um momento saudável. Mas, em termos de saúde mental, a gente precisa ter bastante atenção,
porque, em geral, é quando a gente tem um aumento aí de transtornos mentais, questões, diagnósticos relacionados à saúde mental, e um aumento bastante significativo. Isso tem sido ainda mais frequente na última década, né? A gente tem visto um aumento desses diagnósticos, dessas questões de ansiedade, depressão, autolesão e outros fatores relacionados. Por que isso acontece na adolescência? Tem várias razões, assim. Eu acho que, principalmente, a gente tem que pensar que é um período aí do ciclo vital, um período do desenvolvimento, que é marcado por uma série de características, assim, bem específicas, principalmente mudanças. Então, são muitas mudanças no corpo, mudanças no desenvolvimento do cérebro, que tem um papel importante nisso. Então, todas as transformações que estão acontecendo no cérebro. Hoje, a gente sabe que o cérebro ele continua se desenvolvendo até 24, 25 anos. Então, o cérebro adolescente ele é bastante imaturo ainda para dar conta dessas mudanças que estão acontecendo, hormonais, biológicas, crescimento e todas as mudanças sociais que a gente tem também. Então, o adolescente ele acaba sendo inserido aí no mundo, na vida próxima à vida adulta, com uma série de questões, desafios, decisões a serem tomadas. Ele não é mais visto como criança, então ele não é mais tão protegido como era na infância. Acaba tendo mais responsabilidades e desafios, e tudo isso junto pode provocar aí uma sensação de menor bem-estar, de maior desconforto com tudo isso que está acontecendo. As emoções, elas são muito intensas na fase da adolescência, principalmente por essas transformações cerebrais que estão acontecendo. E se a gente parar para pensar, só para concluir essa questão da fase, o adolescente ele viveu muito pouco ainda, ele tem pouquíssimas experiências para lidar com isso tudo. Então, esse também é um fator que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, se para alguém de 30 anos pensar em tomar decisões, lidar, por exemplo, com uma desilusão amorosa é difícil, imagina para alguém que está com 14 anos, que tem muito menos experiência de vida. Então, os fatores que vão acontecendo na adolescência, eles têm uma intensidade mais forte do que em outras fases da vida. Isso acaba acentuando as chances da gente ter desenvolvimento dessas questões aí de saúde mental. Agora, você recentemente escreveu sobre esse tema na revista oficial da Igreja Luterana, que é o Mensageiro Luterano, e ali você aponta alguns fatores de risco, que talvez ajudem as pessoas que estão nos assistindo agora a ficarem atentas, sobre o comportamento dos jovens e adolescentes, das pessoas em geral, Você poderia falar um pouco sobre quais são esses fatores de risco? A gente sabe que tem multifatorial, tem muitos aspectos aí para a gente pensar, alguns dos quais eu fui trazendo, em relação à adolescência, mas tem alguns aspectos do contexto do adolescente, de vivências, que podem acentuar o risco. Então, a gente sabe, por exemplo, que adolescentes que acabam tendo contato com uso de drogas, uso e abuso, de álcool e outras drogas, adolescentes que sofrem algum tipo de violência, seja violência doméstica ou violência em diferentes contextos, questões de bullying, por exemplo, cyberbullying, que a gente está lidando bastante atualmente, que é questões de bullying, de violência no ambiente online, virtual. Então, esses são fatores que têm chamado mais atenção nos últimos estudos que têm sido publicados sobre o tema. E, além disso, claro, adolescentes que têm algum tipo de questão mesmo, de transtorno mental. Por exemplo, um adolescente que tem depressão, está desenvolvendo um quadro de depressão, ele tem mais chances de acabar tendo um comportamento de autolesão, por exemplo, do que um adolescente que não tem aí um transtorno mental associado. Mas a depressão e transtornos de ansiedade, que são os mais comuns, eles não são a única razão, Então, eles não explicam tudo, mas eles estão associados aí com um maior risco da gente ter esse tipo de comportamento. Agora é importante, então, ficar atento a esses fatores de risco, E você cita a exposição a diversos tipos de violência, Teria alguma relação, ou a literatura aponta alguma coisa nesse sentido, especificamente sobre violência sexual? Eu pergunto isso porque, na minha experiência, eu também já atuei com jovens e adolescentes
com autolesão, né, não suicida, e me parece que em alguns casos existe um alinhamento, né? Não dá para falar de causa e efeito, mas assim, existe uma relação, pelo menos onde eu pude observar, né, de adolescentes que praticavam autolesão e ter passado, sofrido, experimentado, infelizmente, algum tipo de violência sexual ou abuso sexual. A literatura ou a sua própria pesquisa, a sua experiência, ela aprofunda alguma coisa nesse sentido? A violência sexual, ela vem como um dos tipos de violência, sim, associados aí com maior risco, né, para desenvolvimento de autolesão. Porque o que acontece com a autolesão? A gente percebe que ela vem como uma resposta a um sofrimento muito intenso que essa pessoa está vivendo. O adolescente, no caso, que é o nosso foco aqui, então o adolescente, ele está vivendo um sofrimento muito intenso, que ele não está conseguindo lidar com esse sofrimento, e ele tem diferentes causas, e pode estar relacionado, por exemplo, à violência sexual, e o sofrimento psíquico, emocional, ele é tão forte, ele é tão intenso, que por vezes o adolescente encontra na autolesão uma saída, porque daí você materializa o sofrimento, você tem um sofrimento ali, uma dor física, e que para muitas pessoas que estão em sofrimento emocional, essa dor física ela acaba sendo mais fácil de lidar do que com essa dor emocional que estava muito intensa. Então, a gente sabe que a violência sexual, ela causa uma dor muito intensa, né? Então, pode ser uma das formas aí, né, de lidar com esse sofrimento, sim. Doer no corpo pode doer menos do que doer na alma, né, ou nas emoções. Agora, diante disso que você está dizendo, me parece que a família e a própria igreja, né, o cristianismo, tem um papel fundamental aí para ajudar tanto esses adolescentes quanto as famílias, né, a lidarem com essa questão da autolesão. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e daí, na volta, a gente conversa um pouco mais sobre isso. A gente já volta com essa entrevista aí importante sobre esse tema que é a autolesão em adolescentes e jovens. É rapidinho o nosso intervalo. Se você convive com adolescentes, tem adolescentes na família, trabalha com adolescentes e jovens, então o Toque de Vida Debate de hoje é para você, porque nós estamos recebendo a psicóloga Miriam Raquel, lá de São Paulo, pesquisadora, né, da USP, professora da PUC de Psicologia, que trabalha com adolescentes e está nos brindando, né, com conhecimento e reflexões acerca da autolesão não suicida, que é o comportamento aí de se autolesionar, né, dos adolescentes, não só dos adolescentes, mas prevalentemente entre adolescentes e jovens. E eu queria que você dissesse para a gente agora, Raquel, quais os sinais assim que a família pode observar que talvez sejam assim alertas, né, de que talvez o adolescente que está lá em casa está praticando a autolesão? A gente tem alguns indícios assim para questões de sofrimento emocional no geral, né? Então, um adolescente que ele acaba demonstrando mudança de comportamento, então, maior irritabilidade, maior isolamento, adolescente que você percebe que ele não está envolvido com grupos de amigos, que ele não está tendo momentos de lazer, de sair. Então, começam a dar sinais de alerta. Ele não quer conversar muito, passa muito tempo isolado, principalmente no quarto, né, ali com as suas redes sociais ou com, enfim, livros, mas que não tem muito contato com outras pessoas. Tristeza. Mas muitas vezes o adolescente ele tenta esconder esses sentimentos, ele tem dificuldade de colocar o que está sentindo, situações que ele está sofrendo. Então, a família precisa estar atenta a esses movimentos aí de comportamento que chamam a atenção e, especialmente em relação à autolesão, um dos sinais que a gente presta atenção também é a questão da vestimenta, do uso de roupas. Então, adolescentes que tentam esconder o máximo o corpo, né, só usar manga comprida, por exemplo, tá? Um dia de sol, calor, e só quer usar blusão para ir para a escola. Então, também é um sinal de alerta para a gente conversar, se aproximar e tentar entender o que está acontecendo. Claro que nem todos os adolescentes que estão insistindo em usar um blusão, né, um casaco, eles estão tendo esse tipo de comportamento.
mas é um dos sinais que a gente pode estar atentos aí. Que é uma característica da adolescência também, né? Essa questão com o próprio corpo, eles estão se autoconhecendo de novo, aprendendo a lidar com esse corpo que está se transformando. Então, também uma das formas de lidar com isso, muitas vezes, é tentar esconder. Então, essa questão da vestimenta nem sempre é um sinal de autolesão, mas pode ser, sim. Então, parece que uma das formas, né, de tentar tomar conhecimento dessa atitude é conhecer, né, o filho, ou o sobrinho, o adolescente que a gente tem, né, ao nosso redor, e para que a gente saiba que talvez alguma mudança de comportamento ou de atitude, ela sai daquilo que é considerado habitual e normal, né? Então, introduzindo assim esse assunto, eu já quero perguntar para você qual é o papel da família nesse momento, né, de identificar, né, a autolesão, esse comportamento, e também de poder agir aí com esse adolescente. Qual é o papel dessa família? Isso é muito importante, né? A gente pensar sobre isso, porque no senso comum, assim, no nosso dia a dia, a gente escuta, né? Ah, o adolescente não quer mais saber da família, o adolescente só quer ficar com os amigos. Então, a gente, como sociedade, também vai olhando para o adolescente como alguém que não precisa mais da família, e não é bem assim, né? Então, de fato, a gente tem mudanças nas relações sociais, o adolescente ele vai se aproximar mais de amigos, ele precisa disso, né? Faz parte desse processo dele de crescimento, mas a família ela continua tendo um papel extremamente importante de apoio, de cuidado, de estar ali presente, o adolescente saber que pode recorrer à família quando precisa. Então, isso é bem importante. O ideal, assim, né, o que seria muito importante é a família estar próxima, aberta para acolher esse adolescente. Então, buscar entender o que está acontecendo, ouvir, não menosprezar as coisas que ele fala, o que ele sente, porque é muito comum, tanto para, não só pais, né, mas adultos no geral, ouvirem adolescentes e crianças e menosprezarem aquilo que eles estão nos transmitindo, seja sentimentos ou pensamentos, porque para a gente muitas vezes aquilo não faz sentido ou parece exagero. Mas para o adolescente que está falando sobre aquilo, o sofrimento de fato pode estar sendo muito intenso, por todos esses fatores que a gente já falou antes, né? Inclusive a falta de experiência com a vida, com os problemas e com tudo que a gente acaba passando aí, né, ao longo do dia a dia. Então, lembrar dessas características da fase de desenvolvimento também ajudam bastante a gente a acolher, entender, saber que muitas vezes a irritação ou a emoção que vem aflorada, ela não é falta de educação, ela vem no impulso porque o cérebro ainda está bastante imaturo, então o adolescente de fato tem dificuldade em controlar essas emoções, então ajudar ele a passar por essa etapa da melhor forma possível, né, com acolhimento, com ajuda, com presença, eu acho que esses são os pontos fundamentais, assim. Importante isso que você está dizendo, né? No sentido também de não minimizar aquilo, né? Dizer que aquilo é bobagem, que é frescura, mas especialmente, talvez, não dizer que é falta de fé, né? Falta de Deus, porque é comum, às vezes, as pessoas jogarem tudo para a espiritualidade, né? Ah, se você se espiritualizar, você não vai fazer esse tipo de comportamento. O que não é verdade, me parece, né, Raquel? Porque as pessoas, inclusive, que fazem parte da família cristã, de uma comunidade cristã, ou seja, a religião que a pessoa tiver, né, dentro da igreja, dentro dos nossos templos, tem gente ali sofrendo também, né? Isso inclui os adolescentes. E aí eu já pergunto para você, na sua perspectiva, você como uma profissional, né, da psicologia, mas também uma cristã, né, esposa de pastor, como que a igreja cristã, ou especialmente as comunidades cristãs luteranas, como é que elas podem se preparar e até mesmo ajudar essas pessoas, essas famílias, de uma forma que seja eficaz, eficiente e acolhedora? É importante, né, a gente pensar sobre isso, assim, do ponto de vista científico, a gente tem muitos estudos mostrando a relação da fé religiosa, da participação em centros religiosos, comunidades de fé, como um fator de proteção na adolescência. Então, em geral, o adolescente que se sente acolhido, cuidado por essa comunidade, ele encontra espaço de escuta, de amizade dentro dessa comunidade, em geral, a fé e essa participação religiosa também atuam como um fator de proteção para questões de saúde mental
e tudo que envolve isso, né? A questão de bem-estar, de se sentir ali pertencente. Então, isso é muito importante. O que não quer dizer, né, que adolescentes cristãos ou que tenham uma fé religiosa não vão desenvolver algum tipo de sofrimento. Todos estamos passíveis, né, de sofrimento, independente aí de ter ou não uma fé. A fé ajuda e ela é um fator de proteção em geral. Isso a gente sabe por estudos científicos. Do ponto de vista, assim, do que fazer, eu acho que tem várias coisas, né, que igrejas podem pensar e podem estar atentos. Acho que a principal delas é, assim como a família, acolher e cuidar. A igreja, ela pode ser uma excelente fonte de rede de apoio em todas as esferas, para todas as faixas etárias, né, desde as crianças até os mais idosos. Isso inclui os adolescentes. Então, ser rede de apoio, estar presente, acolher, escutar, dar espaço. E eu acho que espaços nas próprias congregações, nos próprios centros religiosos, de você poder falar sobre saúde mental. Isso vai ajudando também a diminuir preconceitos, diminuir dúvidas, que as pessoas possam perceber que elas podem buscar ajuda, seja do pastor, né, do padre, do líder religioso, ou de algum irmão ali, de alguém, né, da congregação que possa acolher, que possa ajudar. Acho que isso é muito importante. Agora, de uma forma bem prática, assim, né? Como que se ajuda alguém quando a gente identifica, olha, identifiquei esse adolescente, ele está, né, se autolesionando, como é que eu posso ajudar ele na prática? Quais os canais, né? Onde que eu posso encaminhar ele? Se a gente tem alguém nesse nível, né, de sofrimento, se a gente percebe que é um adolescente que já está tendo um sofrimento mais acentuado, é muito importante buscar a ajuda de um profissional. Então, recorrer a psicólogos, médicos. Muitas vezes, a coordenação da escola consegue ajudar bastante nisso, encaminhando para profissionais, indicando caminhos. Os próprios CAPs são lugares que a gente pode procurar ajuda, receber orientação. As universidades, que tem clínica escola junto, também são excelente rede aí de acesso, né, de apoio. E tem alguns canais, André, hoje, virtuais, que podem ser um começo, assim, de busca de ajuda. Tá? Então, por exemplo, a gente tem, eu até anotei aqui para eu não esquecer, a gente tem uma iniciativa da Unicef voltada para adolescentes, muito legal. Deixa eu ver onde aqui, ó, o canal Pode Falar da Unicef, que é www.podefalar.org.br. Lá eles têm acolhimento e eles têm muita informação, tanto para adolescente quanto para a família. E tem o próprio CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que pode ser contactado por telefone, então, discando 188, a família consegue buscar uma orientação de como agir, do que fazer, ou a própria pessoa que está precisando, né, de ajuda pode buscar também. E a gente tem, na Igreja Luterana, a gente tem a Hora Luterana, que tem feito um trabalho muito importante com o vivenciar.net, também é um canal aí nas redes sociais, com muitos recursos materiais e canais de escuta, acolhimento e orientação. Então, tem várias possibilidades aí, tanto presenciais quanto online, para buscar ajuda e poder acolher, né, buscar uma solução aí para essa situação. É importante você, né, divulgar para a gente isso e também poder, a gente vai colocar aqui, né, para os nossos telespectadores na tela os links, né, para esses serviços que você está nos apresentando, né, porque muita gente não sabe que dá para buscar ajuda ali. Mas dentro dessa perspectiva das igrejas cristãs, me parece que chamar profissionais para falar sobre o tema é uma prática que precisa ser mais fomentada, né, no sentido de desmistificar as doenças mentais. E aí eu pergunto para você se na sua prática você tem essa percepção também, mas me parece que quando a gente fala de uma dificuldade, uma doença que é do corpo, ela recebe um tratamento diferente de quando a gente fala que uma pessoa está com uma dificuldade mental. Você também percebe isso? Parece que tem um tabu aí sobre as dificuldades mentais.
Tem sim, né? Eu até tive um momento de fala aí 2 semanas atrás aqui numa congregação em São Paulo, e eu até brinquei com as pessoas, né? Se alguém quebra o pé e tá de gesso, a gente não olha para a pessoa e fala, vamos, levanta, sai correndo, né? A gente vai acolher aquela limitação da pessoa e vai tentar auxiliar ali no que for possível. E com a saúde mental, muitas vezes a gente faz isso, vamos, deixa de bobagem, levanta, vamos lá, né? Esquece isso. E a gente precisa se dar conta que essa pessoa ela não vai conseguir sozinha. Ela precisa de ajuda, muitas vezes de ajuda médica, psicológica, né, de um profissional que possa auxiliá-la ali e tratar essa questão. Então, é muito importante essa abertura também, né, dos espaços religiosos para a gente falar sobre isso, porque, de fato, muita gente tem medo, né, tem medo da psicologia, tem medo dos profissionais de saúde, e muita gente tem um certo receio de, talvez, que essas questões, ou de buscar ajuda, um tratamento, possa interferir na sua própria fé religiosa. Então, é importante a gente conversar sobre isso e encontrar caminhos, né, de ajuda para poder lidar com essas questões. E cabe lembrar, né, a partir da sua fala, que Deus opera milagres na vida das pessoas por meio de outras pessoas, como profissionais dedicadas como você. E eu quero agradecer a sua presença aqui. O nosso tempo aqui, ele acabou, infelizmente, mas eu convido você, se você quiser, deixar uma saudação final para quem está nos assistindo agora. E agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que você disse muito bem, né? É muito importante a gente ter abertura e falar disso de forma natural, tranquila, assim como a gente fala de outras questões. E somos todos seres humanos e passando por situações diversas, e é importante a gente estar atento, acolher o outro, né? Acolher as necessidades do outro, seja ele de que idade for, e também as nossas, estar atento a isso. E agradeço. Raquel, nós é que agradecemos, desejo que Deus abençoe você e continue fazendo de você uma bênção por onde você andar, e a você que nos acompanhou até aqui também. Como sempre, né, você já sabe, se quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, uma crítica para a gente, ou se tiver uma dúvida, a gente encaminha para a Raquel também. É só nos escrever nas nossas redes sociais, o endereço é Ubra Pastoral. Desejo que Deus abençoe você e sua família e faça de você também uma bênção por onde andar. E até o nosso próximo encontro aqui no Toque de Vida Debate. Tchau!